Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero confessar que estar aqui à frente é um mix de sentimentos e de emoções, né? Para ser bem sincero. Uma parte de mim se alegra, outra parte de mim pesa a mão do Senhor para refletir sobre a minha própria conduta, e a outra parte está extremamente nervosa. Né? É isso que está aqui. Mas, por mais que eu seja indigno, e eu sou, podem ter certeza, o Senhor capacita, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem dá a graça, e é por esse único motivo que eu estou aqui. Amém? Meus irmãos, eu queria, antes de iniciar, pedir perdão antecipadamente por 4 coisas. A primeira é que eu sinto muita sede. Então, por isso que vocês estão vendo isso aqui. Quem me conhece sabe que eu tomo de 3 a 6 litros de água por dia. Eu sinto muita sede. Então, se eu parar um pouquinho e tomar uma água, por favor, me perdoem, porque vai gerar aquele momento de silêncio no culto. A segunda já é conhecida da maioria daqui do pessoal, que é o problema que eu tenho de trocar o nome das pessoas e das coisas. Então, se eu falar um livro da Bíblia e trocar para o nome de uma outra pessoa, releve, não é de propósito, eu juro. Por favor, me perdoe. A terceira é que, como eu sou novato nesse negócio de pregar, não tenho o dom aí, a experiência de muitos daqui, é possível que vocês vão me ver olhando muito para o papel, porque além de ser novato, eu sou esquecido. Então, se eu não olhar para o papel, talvez eu fale uma coisa errada ou esqueça de falar alguma coisa importante. E a última é que eu estou tossindo um pouco, então eu vou fazer isso algumas vezes. Ok? Para iniciar a pregação, eu queria mostrar um vídeo. É um vídeo curto de 1 minuto. Eu espero que vocês se alegrem nesse vídeo, porque se vocês não se alegrarem, vocês têm algum probleminha. Vocês vão entender quando vocês verem o vídeo. É um vídeo fofinho, 1 minuto e pouco, mas que tem... Ele faz força. Hadley, you ready? Or are you just gonna watch us laugh? I think we're done. Go! Os bebês e as crianças, elas têm essa característica de imitar aquilo que elas veem das pessoas, como a gente acabou de ver, né? E a aprendizagem delas é muito baseada nisso. Imitações, reações, falas, gestos, por aí vai. É óbvio que provavelmente elas tendem a imitar quem é mais próximo, né? Então, nesse caso, os pais.
Não à toa existe aquele dito, né? Tal pai, tal filho. Né? Porque acabam sendo reflexos de como a gente é. Mariana postou recentemente no Instagram uma postagem lá de um casal cristão que eles costumam acordar bem cedinho, põem o tênis e fazem a caminhada, e acho que o local é frio e tem aquelas neblinas, né? Tribo indígena, ótimo, obrigado. Só o quê? Pronto, só que eles correm no campo de pouso. Né? E aí eles relatam lá que em dado momento, em algum dia, eles estavam caminhando e aí eles viram aqueles vultos lá no meio da coisa meio que não dava para enxergar direito, e quando se aproximavam eram as duas filhas deles. Pegaram sapatos delas também, vestiram a roupa um pouquinho mais adequada, inclusive eles relatam lá que era uma roupa que não é dessas que, geralmente quando se caminha ou quando se malha, é um negócio bem, às vezes meio vulgar. O delas não era. E relataram lá que como eles ficaram felizes de que eles pegaram um hábito dos pais sem falar nada e imitaram. Então existe essa imitação presente nas crianças. Né? Nas escrituras e no texto de hoje, a gente vai ver que da mesma forma somos nós. Nós somos resultados em boa medida daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente nutre. No campo espiritual, por assim dizer, isso pode definir a nossa paternidade. Como assim? A nossa vida, ela demonstra a quem a gente está tentando imitar. E se a gente for colocar igual aqui com o vídeo, se a nossa vida é uma imitação de algo que a gente vê, a gente é o bebê. Portanto, os filhos. E a nossa vida, a quem a gente tem reproduzido, vai revelar quem tem sido o nosso pai. E aí eu gostaria de convidá-los a abrir em João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo do 31 até o versículo 59. João 8, 31 ao 59, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor mais do que ninguém, Senhor, sabe do tamanho da minha indignidade, Deus. Mas Deus, se estou aqui hoje é por Tua graça, por Tua bondade, a Tua misericórdia. Se hoje, juntamente com os meus irmãos, eu cantei que sou filho de Deus, não é baseado em mim, Senhor. O Senhor sabe da minha falha, sabe da minha fraqueza, Deus. Me coloco aqui, Senhor, apenas para falar da Tua palavra e te pedimos, Senhor, que apesar de mim, a ferramenta fraca, o Senhor fale aqui tanto a mim como aos meus irmãos, Deus, porque a palavra e a obra é Tua. Assim eu te oro, te agradeço, Senhor, pelas Tuas grandes dádivas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou começar aqui. Deixa vocês falar alto que vocês vão ver que dá certo. Eu escolhi dividir o texto que a gente acabou de ler em 3 partes. Eu coloquei o nome da primeira de Verdadeiros Discípulos, Verdadeiramente Libertos. Vai do versículo 31 até o 36. A segunda parte se chama Uma Questão Paternal, que vai do 37 ao 47. E por fim, a última parte, que é Quem Jesus Disse Ser, que pega do versículo 48 ao 59. Começando na primeira parte, que eu disse que era Verdadeiros Discípulos, Verdadeiramente Libertos, eu preciso, antes de tudo, falar que esse texto que a gente acabou de ler, ele na verdade é uma continuidade do capítulo 7, onde Jesus ele sobe até Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos. Ali ele encontra judeus e outras pessoas, e ele tem um discurso muito semelhante ao que a gente encontra em todo o capítulo 8. Se vocês perceberem, esse capítulo 8, quando ele começa, ele tem o relato da mulher que é pega em adultério. Alguns dos estudiosos do Novo Testamento, como por exemplo Donald Carson, ele comenta que há uma possibilidade desse relato ele não necessariamente ter ocorrido aqui. Ele acredita, juntamente com outros, que ele foi colocado nesse momento aqui, talvez para chamar a atenção de quem estivesse lendo, para a pecaminosidade dos judeus em relação à santidade de Jesus. Não à toa, como a gente leu, tem um dado momento em que Jesus pergunta ao povo:
quem de vocês pode acusar que eu pequei? Né? Mas, em todo caso, a gente não deve desconfiar desse texto, porque, segundo o próprio Carson também e outros estudiosos, esse texto ele é sim digno de confiança, porque muitos manuscritos antigos eles apontam também para um caso extremamente semelhante. Eu estou falando isso porque a gente meio que precisa entender já o versículo 12 do capítulo 8, juntamente com o final do capítulo 7. Isso vai, por exemplo, ajudar a gente a entender o porquê que Jesus fala que os judeus queriam matá-lo. Porque se você olhar comigo, lá em João capítulo 7, versículo 1, diz exatamente o seguinte: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E, para quem não sabe, Jerusalém, para onde eu disse que Jesus tinha ido, fica nessa região da Judeia. Então Jesus estava evitando porque sabia que a coisa estava preta para o lado dele, lá naquele momento. Mas além disso, se você depois tiver curiosidade em casa, se você ler o capítulo 8 inteiro, você vai ver que em dado momento os fariseus chegam para Jesus e dizem: você deu testemunho de si mesmo, o seu testemunho não é válido. Né? E eles falam isso contra Jesus porque Jesus fala muitas vezes no capítulo 7 que aquele que vem falar sobre si próprio não deveria ter prestígio diante dos homens e que fala mais de si mesmo do que de Deus, certo? E aí é onde começa, ou onde volta para o nosso texto. Lá no final do capítulo 7, os judeus daquela época, eles tiveram uma discussão. Alguns deles diziam: não, Jesus é o Cristo. Eu acredito que nenhuma pessoa que virá após ele vai fazer as obras que ele fez. Outras pessoas diziam: não, ele engana o povo. E queriam prender Jesus. Então havia essa divisão de pessoas. Né? E para esses que haviam crido, né, Jesus pega e dá um sermão. Né? Aí afinala ainda mais, depois desse sermão. E aí ficam um pouco menos de pessoas crendo em Jesus. E após isso é que Jesus dá outro sermão, mais pesado ainda, que é onde começa o nosso versículo 31. E olhando para ele, já começa dizendo o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Desde o final do capítulo 6 de João, a gente observa que João começa a fazer uma distinção entre as pessoas que criam em Jesus e quem era de fato seguidor de Jesus. Porque muitas vezes o que acontecia é exatamente isso. Jesus pregava, alguns diziam ter crido nele, mas depois que Jesus falava outra pregação, abandonavam. Nesse versículo 31 que a gente acabou de ver, fica muito mais esclarecido, porque ele deixa muito claro: se permanecerem nas minhas palavras, aí sim, vocês são os meus discípulos. Essa ideia de permanência naquilo que Jesus ensinou, ela é encontrada, na verdade, em todo o Evangelho de João. Né? Lembrem-se que, às vezes, quando um autor escreve algo, ele escreve também de forma intencional. Então, às vezes, o estilo de João é esse, né? Da intencionalidade por meio da repetição de tema. E a gente vê essa repetição, às vezes, da permanência, da necessidade de permanência em Jesus e na sua palavra, por exemplo, no capítulo 15 de João. Quem fez o Vida Frutífera sabe o que tem lá. Né? É quando Jesus se compara à videira verdadeira e ele fala que é necessário permanecer nele para que possam dar fruto. E esse permanecer não é somente um permanecer de alegria, de euforia, mas é um permanecer também
em praticar a sua palavra. Bom, a questão ela não para por aí, né? Segundo Jesus, ele coloca aí uma consequência, né? Seus verdadeiros discípulos que seguem realmente a sua palavra, ele coloca aí uma consequênciazinha, né? Ele fala que verdadeiramente terão o conhecimento da verdade e essa verdade vai os libertar. Mas exatamente o que é essa verdade? E ela vai libertar de quê? Existem alguns conceitos que a gente pode chamar a atenção nesse momento. Por exemplo, no conceito antigo dos judeus, a verdade ela se remetia à perspectiva de um tribunal, onde, por exemplo, para se dar o veredicto, era necessário o testemunho de uma ou mais pessoas para dizer que certa pessoa fez coisa ou não fez alguma coisa, inocente ou culpado. Na perspectiva grega da época, a verdade estava ligada a um viés filosófico, né, onde a verdade era aquele conceito que ele era contrário a toda a ideia de obscuro, de não esclarecido. Quem não faltou às aulas de filosofia no ensino médio sabe que essa ideia ganhou muita força com Platão, né, que defendia dois mundos separados e a verdade era necessária chegar como se a gente visse as coisas embaçadas. Então era necessário todo um procedimento em busca da verdade para tirar esse viés escuro e obscuro. Para o viés grego era isso que era verdade. Aquilo que era praticamente a coisa em si. Já no Evangelho do próprio João, a palavra verdade é ligado à pessoa de Jesus. Se você der uma olhada depois em casa, João capítulo 1, versículo 9, versículo 14, lidam como Jesus sendo a verdade. E aquele velho versículo que eu acho que todo mundo já conhece, João 14, 6, né, fala de novo que ele é a verdade. Aí quando você soma tudo isso, joga no liquidificador, juntando com toda a teologia do Evangelho de João, talvez a verdade signifique que Jesus ele é a testemunha fiel, verdadeira, confiável e inigualável do próprio Deus. Dessa forma, quando Jesus fala que ele é a própria verdade, é a própria e verdadeira palavra de Deus, ele não está mentindo. Quando ele age, ou na forma como ele agiu, que a gente tem nas Escrituras, ele está agindo exatamente como o próprio Deus agiria, seja em justiça, seja em misericórdia. Essas perspectivas, elas têm, por exemplo, a ver com alguns versos que a gente não pôde ler devido ao tempo, onde Jesus fala que tanto ele quanto o próprio Pai davam testemunha daquilo que ele falava era verdadeiro. E mais para frente, como a gente leu, tem um dado momento em que Jesus fala que o seu conhecimento sobre o Pai, ele é tão íntimo que ele é como se ele não pudesse ser separado do Pai. Então tudo aquilo que ele via, falava e agia do Pai era exatamente igual. Lembrando da outra questão, que é a liberdade, vocês viram aí que a cabeça do judeu foi pensar exatamente na prisão física, cadeias físicas. E aí Jesus ele vai no versículo 34 esclarecer o que é isso, né? Deixa muito claro. Ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu queria agora fazer uma pergunta. O que essa afirmação causa a você e a mim? Qual a sua reação quando você ouve Jesus dizendo que todo aquele que peca é escravo do pecado? O natural, o que se deveria fazer, era entender que assim como eu e você, todos nós estamos juntamente com todas as pessoas
de toda a face da terra nessa mesma situação. Porque está escrito em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, meus irmãos, já pecamos em algum sentido contra Deus. E a conclusão, que é inevitável, é que se todos nós pecamos em alguma medida contra Deus, pegando o que Jesus disse, somos também escravos do pecado. Mas não para por aí. Além disso, Jesus faz uma comparação no versículo depois, no 35. Ele faz uma comparação com a forma social e familiar daquela época. Naquela época, a família, às vezes ela tinha escravos, e os escravos não herdavam nada. E facilmente eles podiam ser trocados ou vendidos por outro escravo ou por algum outro tipo de mercadoria, porque ele era tratado assim, sem nenhuma virtude, sem algo de precioso para a família em si. A mesma coisa não acontecia com o filho da família, né? O filho, ele herdava as riquezas do seu pai, herdava o seu nome, herdava, em alguns casos também, a questão trabalhista. Era muito comum, por exemplo, de ter, como Jesus aconteceu, né? Seu pai José era carpinteiro, Jesus também se tornou carpinteiro. E o filho, ele era benquisto pela família. Só que é uma referência que eu não sei se vocês notaram que Jesus faz aí. Ele fala que o filho, ele permanece para sempre. E se vocês olharem para o que ele diz o escravo ele não permanece. Tem aí por trás uma menção à questão da vida eterna. Quando Jesus fala que o filho permanece para sempre, significa que todo aquele que é filho de Deus vai gozar da vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, aquele que é escravo do pecado não irá gozar desse benefício. E o problema, como eu tinha falado antes, é que todos somos escravos do pecado. Mas, meus irmãos, graças a Deus que ele não termina o discurso aqui. Aqui é onde a gente tem o Evangelho. A calamidade do pecado em nossas vidas, ela não se resume a se a gente cometeu um pecado de adultério, se a gente roubou alguém, se a gente se embriaga ou não, se consumimos ou não drogas ilícitas, se fomos corruptos ou se a gente tirou a vida de alguém. O sentido é muito mais profundo. Quando pecamos, fazemos porque somos escravos do pecado. E isso não diz respeito somente a esses grandes pecados modernos, mas todo e qualquer pecado nos coloca na condição de escravo, segundo Jesus. E o escravo do pecado, por vezes, ele até às vezes sabe o que é bom. Talvez até ele deseje fazer o que é bom. Ele sabe que a lei de Deus é boa, mas aquilo que é bom, ele não consegue fazer, pois a sua carne, ela puxa, o arrasta para de novo cometer algo pecaminoso diante de Deus. Até mesmo quando ele faz coisas boas, ali no meio, às vezes também há um sentido pecaminoso. E como eu disse, meus irmãos, se ele encerrasse o discurso ali, comamos e bebamos, porque certamente morreríamos. Mas ele não encerra, ele continua. E ele diz que há uma esperança. Aquele que é a verdade. Ele fala de uma luz do fim do túnel, no verso imediato, no versículo 36. Ele diz: se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Há uma esperança, meu irmão. Assim como eu, se você andou outrora, segundo a força do pecado, existe essa esperança. E essa esperança está no Filho de Deus, em Jesus. Ele é o único que pode realmente libertar das prisões invisíveis do pecado, na sociedade, no meu e no seu coração. Ele tem poder de, por sua morte e sua ressurreição, como a gente cantou aqui,
nos remover dessa força maligna do pecado, que nos leva à condenação justa de Deus. Ele, e somente Ele, pode fazer do escravo, que não recebe nada da família, um filho amado, que vai herdar juntamente com Cristo todas as coisas. Essa é a mensagem que a gente prega. Que todo aquele que nele crê e permanece em suas palavras, como diz João 1,12, que Rosa leu aqui, é feito filho de Deus, não mais escravo. Entrando na segunda parte, e seguindo no discurso, esse discurso que se encontra do versículo 36 até o 47, ele pode ser resumido de uma questão, a questão paternal, por assim dizer. De quem é que os judeus eram filhos, afinal? Jesus ele reconhece já no versículo 37 que os judeus eram sim descendência sanguínea do próprio Abraão. E lá no final do discurso, no versículo 56, ele fala de novo que os judeus a quem ele proferiu todo esse discurso eram sim filhos de Abraão. Mas Jesus não está necessariamente interessado aqui nessa descendência genética, ética e religiosa. Dos versículos 37 ao 47, a gente tem um argumento meio que repetido de Jesus. E esse argumento ele quer denunciar exatamente o coração daqueles judeus. Coração esse que não se alinhava necessariamente com o pai que eles estavam dizendo que tinham. Eles eram filhos de Abraão, eram um povo gerado do próprio Deus de Israel. Então como é que o próprio Jesus estava confrontando os filhos de Abraão? Então, os argumentos de Jesus, eles se baseiam para dizer que eles não eram filhos de Abraão e nem filhos de Deus. Eles se baseiam num fato bem mais profundo do que filho pode significar no Evangelho de João. Como eu falei no início, usei a ilustração dos bebês, a gente vê que os filhos, eles tendem essa tendência a imitar aquilo que vê dos pais. Profissão, mania, forma de falar. No pensamento de Jesus, como é que funciona? O filho, ele é aquele que se assemelha ao pai nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas falas e desejos. E para vocês terem uma ideia, Jesus ele usou exatamente esse tipo de explicação para explicar esse título, né, de Filho de Deus que ele mesmo carrega. E eu queria que vocês abrissem em João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 16 ao 19. Diz o seguinte: E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Como eu falei anteriormente, e aqui fica muito mais esclarecido, quando Jesus agia e falava, ele falava exatamente como o Pai. Veja que Jesus ele fala algo engraçado aí. Ele fala de um processo que é em duas etapas, que se a gente perceber bem, essas duas etapas também estão na forma como os bebês e as crianças aprendem de nós. A primeira etapa é a questão do bebê ou da criança ver. Tem um alvo que ela localiza, ela vê aquilo ali, vê a ação, vê a chateação do pai, vê o que quer que seja, e ela apreende aquilo para a mente. Então, primeiro ela precisa ver. O segundo é exatamente o que rendeu a risada da gente aqui nos vídeos, quando eles tentam praticar.
quando eles tentam imitar alguma coisa dos seus pais, seja fazendo força, seja comemorando, que nem algum jogador de futebol. E pegando tudo isso, era exatamente o que Jesus queria dizer para aqueles judeus que estavam ouvindo ele naquele momento. A forma como aqueles judeus estavam tratando Jesus, a forma como talvez, muitas das vezes, eles estavam tratando outras pessoas da sua sociedade, não demonstrava que eles eram de fato Pai de Deus. Jesus ele é muito enfático quando ele diz, por exemplo, que ele fala até assim, que Abraão, pai deles, que eles diziam ter, não fez isso. Né? Não queria matar alguém que vinha e trazia a verdade de Deus, como ele fala no versículo 4. Então, começa a se abrir a pergunta, se as suas obras, judeus, não estão de acordo então com o Pai dos céus, que ama o Filho e que vocês não os amam, não está de acordo com Abraão, que amava a quem trazia a verdade de Deus, de quem vocês são filhos? E aí Jesus fala um argumento extremamente pesado. Filhos do diabo. Por quê? Veja que por 2 vezes Jesus fala que eles queriam matá-lo. Jesus fala que Satanás, o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Além disso, se eles queriam matar a verdade, é porque abraçavam de grande forma a mentira e o engano. E é exatamente aquilo que Jesus fala sobre o diabo. Ele é pai da mentira. Quando ele mente, está no natural dele. É do diabo que procede todo tipo de mentira que nos leva, por exemplo, para longe de Deus. A propulsão, pode ter certeza, de alguma mentira que quer lhe afastar do Senhor, tem algum tipo de raiz na mentira do diabo. E veja, meus irmãos, eu queria fazer já uma primeira reflexão aqui. Se você acredita que você se tornou filho de Deus, aceitável em sua presença, e que você vai experimentar a salvação de Deus, com base, por exemplo, no argumento de que seus familiares são religiosos, no fato de que algum conhecido seu viu e experimentou milagres, ou se você baseia tudo isso no fato de você servir aqui na igreja com músicas, com ensino, o que quer que seja, repense um pouco, porque as pessoas que Jesus acabou de chamar de filho de diabo tinham todo o motivo para se basear nisso. Eram eles que eram descendência direta de Abraão, a quem Deus os chamou lá em Gênesis, capítulo 12, para fazer uma grande nação. A quem Deus se dirigiu a eles e disse o seguinte: eu vou ser por vocês Deus. Jesus olha para essas pessoas e diz: filhos do diabo, vocês não conhecem a Deus. Eu espero sinceramente, meu irmão e minha irmã, que se você apoia em alguma dessas coisas, em algum desse argumento religioso, que não vem de uma experiência própria sua com Jesus, que ela caia por terra. Porque se você pensa que pode se apoiar, essas pessoas aqui, muito mais. Mas enfim, qual deveria então ser o que aqueles judeus, ou o que é que o Filho de Deus, ele deveria apresentar então, diante de Jesus? Extremamente no oposto, Jesus fala que Abraão, que é filho de Deus, ele teve 2 sentimentos. Que Abraão, aliás, que Deus, o Pai, se eles fossem filhos de Deus, amariam o Filho. Porque o próprio Pai ama o Filho. Não à toa, quando a gente batiza alguém, a gente diz isso, né? Fazendo imitação do batismo de Jesus, né? Quando Deus diz: eu me agrado dele, do meu filho. E juntando com o amor pelo filho, tem aquilo que Jesus disse que lá no final Abraão tem por ele. Jesus disse que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Alegria e amor. Eu tenho que confessar, por exemplo, que eu estava errado no passado.
em relação ao meu dom de celibato. Como a maioria de vocês disse na época, hoje tem provas indicando que eu realmente não tenho o dom de celibato. Porque hoje o meu desejo, e desejo que tem levado a muitas dificuldades, é de casar com uma moça que, em qualquer momento que eu vejo ela, ou quando ela me manda qualquer foto dela, me coloca um sorriso no rosto. Mas da mesma forma, quando uma outra mulher também faz com que eu tenha uma alegria muito grande. Quando eu chego em casa e vejo que minha mãe está lá, geralmente reclamando com cachorro ou alguma coisa do tipo, mas eu vejo ela e causa aquela alegria que só ela causa em meu coração. Por que eu estou falando isso? Quando a gente ama alguém ou alguma coisa, isso traz alegria ao nosso coração, né? Seja o que for, né? E, por exemplo, eu até gostaria de fazer um teste, não preciso falar não, mas mentalize, certo? Um teste, por exemplo, das pessoas daqui da igreja que vocês acreditam que amam determinada coisa. Um exemplo, quem daqui da igreja vocês diriam que ama Harry Potter? Talvez vocês tenham pensado em alguém. Quem de vocês diriam daqui da igreja que ama estar com pessoas? Ou quem daqui da igreja vocês diriam que amam bebês e crianças em geral? Ou ainda, quem daqui vocês diriam que ama vôlei? Eu não. Ou material escolar, seja o que for, mas nós nos tornamos evidentes daquilo que amamos porque nós falamos disso com alegria com as outras pessoas. A gente tem um desejo de ler sobre aquilo que a gente gosta, a gente às vezes posta no Instagram sobre aquilo que toca o nosso coração, né? A gente gosta de ouvir sobre aquilo que a gente realmente ama. E eu acho que se torna talvez agora inevitável perguntar ao meu e ao seu coração. Como anda então a nossa alegria no Filho de Deus? Alguns de nós, por exemplo, quando nos convertemos, éramos pessoas conhecidas extremamente por sermos pessoas que tinham uma alegria imensa de falar da pessoa de Jesus, com quem quer que seja. Tínhamos uma alegria imensa de estar, por exemplo, toda vez que tivesse vigília, ou tivesse um EBD, que são coisas que evidenciam quem a gente ama. A gente não busca estar perto, né? Não busca estar alegre com quem ou o que a gente ama. Mas, assim como todos esses outros amores que eu acabei de citar, o amor por Jesus, ele também precisa ser exercitado. É muito interessante que o pastor John Piper, no livro dele Em Busca de Deus, ele fala que quando uma pessoa se converte a Cristo, é como se novas papilas gustativas e espirituais fossem criadas nessa pessoa. Como assim? Ele quer dizer que aquilo que a pessoa não conseguia sentir por Jesus antes, por Deus, é ativado pelo poder de Deus. E ele fala sobre papila gustativa, porque muitas vezes, por exemplo, a gente encontra na Escritura a forma como Deus nos toca e nos preenche, como se fosse algo de deleite, ou como, por exemplo, Jesus não, como tá vendo? Como Davi, ele relata que a palavra de Deus ela é doce, mais doce do que os muitos favos de mel. A gente tenta descrever a alegria e o amor que nos envolve, mas a gente tenta pegar, né, de uma linguagem ou de outra para tornar palatável. É isso que o Piper queria dizer. Quando nós nos entregamos a Jesus, a sua força e o seu poder não vem de nós, não. O seu poder cria em nós esse coração que tem desejo por eles. E, inclusive, talvez seja algum ponto de a gente até revisar certas conversões. A gente acha muitas vezes que porque uma pessoa foi lá na frente, falou que agora a minha vida é de Jesus. Mas onde está esse sentimento? Eu não estou dizendo, meus irmãos, que cada cristão, quando se converte, tem que ler a Bíblia todinha de uma vez, quando
quando ele é tomado por Cristo. Mas que conversão é essa que o Espírito Santo invade e não cria nenhum tipo de amor, de alegria pela pessoa de Jesus Cristo? Eu pulei algumas coisas aqui porque eu acho que não vai dar tempo, e eu quero ir direto para a parte 3, né, que se encontra no final do texto, que é quem Jesus disse ser. Se vocês perceberem, os judeus que Jesus chamou de filho de diabo, agora eles invertem. Pegam o diabo, que é o pai deles, e lança para o filho de Deus. Você é um endemoniado. Você está cheio de demônio com essas coisas aí que você está falando. E eu queria também abrir uma margem muito rápida para falar sobre algo específico que Jesus ele fala na forma como ele responde aos judeus. Ele responde que ele não veio buscar uma glória própria para ele. E isso, meus irmãos, essa resposta de Jesus, esse sentimento de Jesus, ele vai completamente de encontro, contrário a um pecado que acontecia naquela época e acontece ainda nos dias de hoje. E que é um pecado, na verdade, muito camuflado, mas quem peca sabe que pecou. Quem de nós, por exemplo, não fez alguma coisa, não sentiu e pensou assim: eita, o que é que vão pensar de mim? Eu estou me referindo ao pecado do temor aos homens. Para vocês terem uma ideia, esse pecado do temor de homens nessa época de Jesus, eu não vou pedir que vocês abram, mas lá em João capítulo 12, versículo 42 até o 43, fala que muitas pessoas da liderança dos judeus acreditavam em Jesus, mas eles não confessavam a Jesus porque tinham medo dos fariseus e tinham medo de ser expulsos das sinagogas. E aí João ele coloca lá um versículozinho que diz assim: porque eles mais amaram a glória dos homens do que a glória de Deus. Não somente naquela época, como eu falei, mas hoje, o temor de se pensar o que é que os homens pensam sobre mim impede outras pessoas de chegar-se até Jesus e de confessar publicamente sobre Jesus. Porque talvez meu familiar, ele vai pensar uma coisa errada de mim. Porque meu chefe do trabalho, que odeia crente, vai me esculachar. Porque o pai daquela menina cristã a quem eu quero conhecer, ele vai me odiar quando souber que eu sou crente. E aí vai. E João não poupou nenhuma palavra. Ele disse muito claramente: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se você, meu irmão, assim como eu, sofre com esse pecado do temor de homens, eu convido você a orar a Deus, o Todo-Poderoso, para que o seu coração ele se aproxime exatamente ao coração de Jesus. Se você ler, e eu convido você a ler o Evangelho de João, você vai encontrar diversas vezes Jesus dizendo: eu não vim por mim mesmo, eu vim por conta do Pai, aquilo que eu falo não é para minha glória, é para a glória do Pai. E o mais icônico, que eu adoro esse versículo, quando ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai e cumprir a obra a qual ele me confiou. Parece que para João, o remédio do temor de homens é que o seu coração seja inundado pelo temor a Deus. E continuando exatamente nessa linha, Jesus deixou mais uma vez claro, um pouquinho mais no final desses versos finais aí. Por quê? Ao contrário de falar alguma coisa que agradasse aquelas pessoas, lembre-se que Jesus já tinha dito uns sermões muito pesados e muitas pessoas pararam de crer nele. Se fosse outro líder da época, ele poderia tentar falar algo mais molinho para ver se reconquistava as pessoas. Mas o compromisso de Jesus ali, naquele momento, era falar aquilo que era necessário que eles ouvissem, conforme o Pai queria falar àquelas pessoas. E Jesus, ele fala algo que por pouco não custa a vida dele. Nos versículos finais, quando ele diz que
quem crê nele e ouvir da sua palavra terá a vida eterna. Os judeus olham para ele e perguntam: você está se fazendo maior do que Abraão e todos os profetas. Quem você se julga ser? E aí Jesus fala novamente e ele cita, né, que Abraão viu o seu dia. Não tem registro disso lá em Gênesis, mas se Jesus falou, a gente crê que é verdade. E ele cita que Abraão regozijou-se nele. E aí a galera perguntou: você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? E aí Jesus fala uma das frases que às vezes me fazem arrepiar. Ele fala que antes que Abraão nascesse, eu sou. Os judeus entenderam o que é que Jesus estava dizendo. Por isso que a reação deles foi pegar em pedras e jogar. Porque lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aparece a Moisés afirmando que eu sou o que sou. Ou apenas que, quando você falar ao meu povo, fale que eu sou o mandou. Quando Jesus diz eu sou, e juntamente quando Deus fala na sarça ardente eu sou, é uma referência à grande eternidade que você só encontra em Deus. E essa é uma característica, meus irmãos, que Deus não colocou em nenhuma das suas criaturas que Ele fez. Nem nas plantas, nem no mar, nem no próprio universo, nem em nós. Só Deus é eterno. Só Ele pode dizer: eu não era, eu sou. E a reação dos judeus, já que eles não acreditavam em Jesus, é blasfêmia. Pega a pedra aí. Mas como não era a hora de Jesus morrer, Jesus se encaminha para longe deles, de alguma forma que João não deixa muito claro. E eu queria chamar a atenção para mais uma coisa, meus irmãos. Aqui tem uma base muito grande para que eu e você, a gente ouça atentamente ao que Jesus diz. Tanto nesse discurso, como em todo o restante das Escrituras. Se Jesus é quem Ele disse que é, como Ele disse aqui, eu sou, Ele não é um filósofo da ética ou da moral. Muito menos um revolucionário. Ele disse muito claramente, se colocou igual ao próprio Deus. E se Jesus é Deus, meus irmãos, nós temos uma grande questão aí. Ele é aquele que criou os céus, a terra e tudo o que nele há. Então, se Ele é Deus, nós temos que nos comportar igual a uma pessoa quando compra um eletrodoméstico. Quando você compra um eletrodoméstico, sobretudo quando ele é caro, que você está com medo de quebrar, o que é que você faz? Pega o manual, lê bem direitinho, porque se você fizer alguma coisa errada, você quebra. E o manual nada mais é do que a cartilha de quem criou aquele produto que você comprou. Da mesma forma, se Deus, se Jesus é o Criador de todas as coisas, a gente precisa se submeter à sua palavra da mesma forma. A gente precisa se submeter quando Jesus diz: todo que peca é escravo do pecado. E que somente Ele pode nos livrar dessa vida pecaminosa. A gente tem que acreditar e ouvir Jesus quando Ele diz que a nossa herança religiosa não adianta para nada. É necessário que você nasça de novo. Tenha a experiência de ser gerado de novo por Deus. E mais, Ele é extremamente certo enquanto Deus e quanto verdade quando Ele diz que se você pedir a água a Ele, Ele lhe dará a água da vida eterna. Porque talvez você tenha procurado em outras águas para encher a sua alma. Mas Ele que é Deus, Ele que lhe criou, que lhe conhece, sabe que Ele próprio é a água que pode satisfazer a minha e a sua alma. E a pergunta final, meus irmãos, qual é a sua atitude diante de saber que Jesus é o grande eu sou? Você se regozija junto a Jesus porque sabe que Ele é o melhor, como fez Abraão?
Ou você deseja se afastar de Jesus em sua vida, tacando pedras nele, como fizeram os supostos filhos de Abraão? Para encerrar, eu tenho algumas aplicações que servem para relembrar a mensagem, que são o seguinte, lembrando desde o começo. O discípulo de Jesus é caracterizado por procurar viver conforme os preceitos do seu mestre, a qual é uma vida não mais presa pelo pecado, como se fosse o seu escravo. Agora ele entende que está livre para poder crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Tudo isso em Cristo Jesus. E a pergunta é, você já é um discípulo que realmente é livre? Se você já entendeu isso e respondeu sim, você então entendeu que você está livre e você é discípulo de Cristo, e Cristo acabou de falar aqui que você é meu discípulo se permanecer na minha palavra. Quais são as áreas em que, mediante a palavra do Senhor Jesus, se encontram em falhas na sua vida e na minha? Volte-se ao Senhor, porque Ele é o grande eu sou que pode repará-la. Se você respondeu que entende que ainda não é um real discípulo, que ainda se encontra como escravo do pecado, porque isso foi o que Jesus falou, saiba que Ele continua a ofertar a você a oportunidade de crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar, uma nova vida em que Ele mesmo é, da sua vida, vai ser da sua vida o melhor. Ore a Ele com muita sinceridade e arrependimento, clamando para que faça de você um discípulo e um filho. Creia que Ele tem o poder para não só lhe tirar dessa vida, mas para lhe garantir a vida eterna. Continuando, como filho de Deus, amém. Como filhos de Deus, se somos filhos de Deus, irrepreensíveis, no meio de uma geração pervertida, como luzeiros no mundo, nós temos mostrado com as nossas palavras, as nossas ações e os nossos sentimentos, que é Deus, o nosso Pai. Ou seja, as pessoas veem na gente, nas nossas atitudes, não quer que seja no dia a dia, e veem e dizem assim, esse é nascido de Deus. Em que partes talvez ainda precisem ser trabalhadas? E novamente, como anda a nossa alegria na pessoa de Jesus Cristo? O quanto é possível manifestar em meus dias que eu me regozijo nele e nos planos que ele realiza na história, até o dia de hoje. Né? O texto fala que Abraão não só se alegrou em Jesus, mas naquilo que estava no porvir, no plano eterno de Deus. Né? E por fim, o que lhe gera saber que Jesus é o eu sou, que existia desde o princípio? Quando você sabe que Jesus é Deus, extremamente digno de ser ouvido, lhe gera calma, perturbação, confiança, medo, regozijar-se ou um desejo de jogar pedras? Meu desejo, irmãos, para mim e para todos nós, é que possamos nos apegar no poder de Cristo, que também é o grande eu sou, para que no poder dele possamos ser transformados, sim, como a gente cantou, de glória em glória. E isso seja cativante, ao ponto de outras pessoas perguntarem, oxe, mas por que tu é assim? Aí você olha para a pessoa e diz, porque eu sou filho de Deus. Amém? Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Teu é o reino, Senhor, Teu é a obra. Na Tua misericórdia, Senhor, a gente se achega diante de Ti. Senão, Senhor, éramos como essas pessoas que o Senhor repreendeu. Éramos filhos da ira, filhos do diabo. Nós éramos escravos, Senhor, do pecado. Mas o Senhor nos resgatou, Senhor, nos fez livre em Ti. Nos fez discípulos e filhos que vão sim permanecer até a eternidade, Deus. Não somos merecedores disso, Deus. Mas aqui estamos no culto, Te agradecendo por isso. Permite, Senhor, age no nosso coração para que encontremos alegria e amor na pessoa do Teu Filho. Para que isso transborde, Senhor, em amor para outras pessoas, como também foi falado,
aqui hoje à noite. Para que essa alegria seja contagiante, Senhor, diante de outras pessoas que não te conhecem. Para que vejam em nós, Senhor, uma marca, ainda que pequena, Senhor, mas do teu Filho, de termos sido gerados de ti. Guarda a nossa semana, Senhor, guarda o nosso ano. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos filhos teus, Deus. A refletirmos a quem é o nosso Pai, o Senhor, porque fomos gerados de ti, por meio do teu Filho. É assim que eu oro, Senhor, e te agradeço. Tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.